Fala pessoal, tudo bem? Um tempo já sem vídeo, hoje a gente está voltando aí com os vídeos e o vídeo de hoje, a proposta dele é solucionar questões de anos anteriores do ENAD. Nesse caso a gente vai resolver duas questões que são essas aí da tela, questão 19 e a questão 20, que foram aplicadas no ENAD de 2019 para o curso de Engenharia Química. E essas questões estão associadas com a área de reatores químicos. Vamos começar aqui pela questão 19. Um experimento foi realizado em um reator batelada de 1 litro em determinadas condições de pressão e temperatura, durante um tempo de reação de 32 minutos. Então aqui já temos algumas informações importantes, que são o volume do nosso reator e o tempo que a reação foi conduzida. O reagente A se transforma no produto P de maneira irreversível, mas uma informação importante, né? Uma reação do tipo A forma P irreversível. Seguindo aí uma reação de primeira ordem, mais uma informação importante, temos a equação cinética do nosso sistema. O gráfico a seguir representa o resultado da conversão de A, XA, versus a concentração de A, CA, obtida no experimento. Daqui a pouco a gente vai ver como é que a gente vai usar os dados dessa figura. Com base nos resultados experimentais apresentados e nos dados fornecidos, e considerando que Ln de 5 é aproximadamente igual a 1,6, assinale a opção que apresenta o valor correto da constante cinética da reação. Vamos lá ver como é que a gente vai construir então essa resolução. Uma resolução então da nossa questão, né? Aqui eu transportei esse gráfico, né, de XA em relação a CA, passando primeiro para a transcrição das informações importantes. A gente tem que uma reação de primeira ordem, né? Essa é a primeira informação fornecida para a gente no problema, conduzindo um reator de volume igual a 1 litro. Então também vamos transcrever essa informação aqui. Ele também fornece para a gente, né, ao fornecer que é uma reação de primeira ordem, a equação cinética, que para esse tipo de reação é do tipo menos RA igual a KCA. Como é uma reação do tipo A forma P, né, A forma os produtos, irreversível, a gente tem uma cinética então elementar. O tempo é de 32 minutos, né, ele também forneceu esse dado na questão. E com esse arranjo a gente já tem aqui todas as informações necessárias para a construção do problema. Passo importante, a gente precisa relembrar da equação de desempenho para um reator batelada, né, que diz que T igual a CA0, que multiplica a integral de 0 a XA de dXA dividido por menos RA, ou escrito em termos mais convenientes como concentração, né, seria igual a menos a integral que vai de CA0 a CA de dCA dividido por menos RA. A gente vai usar a equação nesse formato, né, do dCA dividido por menos RA, pela conveniência de uso da equação nesse formato dentro desse problema que está sendo proposto para a gente. Agora que a gente já tem, né, a equação, podemos passar para a resolução dela com base nas informações que nos foram apresentadas, né? Seria igual a menos ali a integral de CA0 a CA de dCA dividido por menos RA, né, que é o nosso KCA. E com essa informação a gente já consegue, né, isolar ali que a constante cinética não tem variação direta com a concentração, né? Ela é um número, uma constante, ela pode sair então dessa integração que a gente está realizando, ficando no formato de menos 1 sobre K, que multiplica a integral de CA0 a CA de dCA sobre, né, o nosso CA. Essa integral, né, de dCA sobre CA é uma integral bem conhecida, né? Ela é representada como Ln de CA, lembrando que a integração é a variação da condição final de concentração, que seria o nosso CA, menos a condição inicial da nossa concentração, que seria o CA0. Então a gente ficaria com Ln de CA menos Ln de CA0. E agora que a gente vai precisar da figura que nos foi fornecida. Aqui a gente consegue obter um valor para CA, que vale aproximadamente 1 no tempo final, e um valor para CA0, que vale 5 quando a conversão é 0. Então a gente vai ter que T igual a menos 1 sobre K, Ln de CA, que é 1, né? Ln de 1, menos o Ln de CA0, que é 5. O valor do Ln de 5 ele deu para a gente na questão, que é 1,6. O Ln de 1 vale 0, né? E o tempo é 32. Então a gente vai ficar com 32 igual a menos 1 sobre K, que multiplica 0 menos 1,6. Né? Então a gente daqui consegue isolar o valor de K
que vale exatamente 0,05 minutos a menos 1, sendo essa aí a nossa resposta. Essa resposta compreende a letra A do problema proposto. Voltando aqui então, né, o nosso problema, né, a gente vê que a nossa resposta corresponde à letra A, K igual a 0,05 minutos a menos 1. Aqui é importante salientar que observem que apenas pela análise dimensional do problema, né, não o enunciado, ele nos dá que se trata de uma reação de primeira ordem. Então, obviamente, as unidades aqui seriam de tempo a menos 1. Então, só pela análise dimensional de unidades, a gente já consegue aqui determinar que a resposta seria ou a letra A ou a letra B. Então, isso já diminui bastante a possibilidade e a quantidade de situações, né, de resposta que a gente teria. Outro detalhe importante é que observem que numericamente resolvendo o problema, teríamos aqui uma situação onde a letra A e a letra D correspondem numericamente à resposta correta, né? Só que a letra D está errada por conta da inconsistência dimensional das unidades aqui apresentadas, né? Essa unidade não corresponde a uma reação de ordem 1. Então é importante ter cuidado aqui não só com a resolução, mas também com uma consistência dimensional do problema. Vamos passar para a questão 20 então, tá? A questão 20 ela é mais teórica, mas também aborda conhecimentos aí da nossa disciplina de cálculo de reatores. Bora ler a questão então. Na presença de ácido clorídrico, o isopropilbenzeno converte-se em isopropil-sec-butilbenzeno, que por sua vez transforma-se em isopropil-disec-butilbenzeno, como resultado de uma reação em série. Informação importante ele deu aí a estrutura que essa reação tem para a gente. O gráfico a seguir representa as concentrações em mol por litro das diferentes espécies A, B e C em função do tempo em minutos. Então a gente tem aqui o tempo de reação pela concentração e o comportamento de um composto aqui, né, que é um reagente C, de um outro composto que é o composto B e de um outro composto que é o composto A. Ele pede para a gente assinalar a opção que apresenta corretamente as curvas associadas com cada uma das espécies dessa situação que ele apresentou aqui acima. Bora ver como é que a gente resolve esse problema também. Então vamos lá para a solução da nossa questão 20. Primeira coisa é relembrar o que seria uma reação em série. Reação em série são as reações do tipo A forma B, né, e B continua reagindo para dar origem a um composto C. Lembrando do comportamento desses compostos, né? O composto A, ele é um reagente, ele é apenas consumido na reação, então se a gente acompanhar graficamente, a gente teria uma taxa de decaimento similar da figura apresentada. O componente B, o composto intermediário, ele tem uma produção, né, com um aumento e depois ele vai começar a ser consumido. E esse consumo dele dá origem à formação do composto C, que é apenas produto, né? Ele não tem como se decompor, então ele tem apenas uma taxa de formação. Graficamente a gente teria um comportamento parecido com esse das figuras aí que eu tentei desenhar. Se a gente continuar, né, com o raciocínio da questão, ele fornece para a gente de informação, né, que o nosso composto isopropilbenzeno, né, ele reage para dar origem ao isopropil o sec-benzeno, né, que seria o primeiro composto aí de decomposição, né? E depois a gente teria o isodisec-benzeno como composto final. Então, seguindo essa linha de raciocínio daquilo que eu apresentei, né, a gente consegue ver, né, pela figura gráfica aí em cima apresentada, que o componente C tem um comportamento similar ao do componente A nessa reação em série que eu apresentei. Então, obviamente, ele seria o nosso composto isopropilbenzeno. Por sua vez, o composto que apresenta esse decaimento, né, essa possibilidade de consumo, seria o isosec-butilbenzeno, sendo o composto B. E o disec, obviamente, por eliminação, só poderia ser o composto A dessa nossa imagem, né, que se forma ali apenas na curva. Se a gente voltar lá nos nossos resultados, né, a gente consegue já ver que isso corresponde à letra B da questão apresentada. Voltando então, né, à nossa questão, né, a gente consegue ver aqui que a escolha, né, do problema com o formato que optamos, né, corresponde finalmente à letra B do nosso problema, né, onde o isopropilbenzeno é o composto C
que apresenta decaimento, e essa talvez seja a principal observação que a gente tem, né? Ele só pode ser o primeiro reagente de uma reação em série, e isso já elimina bastante das opções, né? A gente consegue ver que a letra A, né, já pode diretamente aqui, né, ser eliminada, né? Da mesma forma, a letra C, poderia ser eliminada, e a letra E também poderia ser eliminada. Sobra para a gente apenas, com isopropilbenzeno correspondendo ao componente C, a letra D e a letra B. Se a gente pensar no composto B como esse composto intermediário de formação, né, que vai ter essa taxa de consumo, automaticamente a gente sobra apenas a letra B como possibilidade de resposta para esse nosso problema. Era isso por hoje, galera. A ideia era apresentar essas questões aqui da área de engenharia das reações químicas para vocês, como esse preparativo para o ENAD. Uma boa prova a todos aqueles que realizarão o ENAD de engenharia química nesse ano de 2023, e até a próxima. Tchau, tchau.